O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiadamente pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs discípulas de Jesus Eucarístico, amados irmãos e irmãs aqui ou unidos a nós pelos veículos de comunicação. Concluindo neste sábado a 18ª semana do tempo comum, com uma grande graça que Deus nos deu, eu vou explicá-la já já. Nós somos chamados hoje a exercitar aquilo que é fundamental para nós, o dom da fé. A graça que Deus nos deu é porque durante a semana na liturgia, nós fazemos uma leitura que nós chamamos leitura contínua. Nós lemos integralmente o texto, o livro, texto por texto, até percorrer, no caso das leituras, as principais páginas do Antigo Testamento, e no caso do Evangelho, a leitura integral do Evangelho, exceto o anúncio da paixão. E aí, paulatinamente, nós fomos indo, esta semana, o Jesus que se revela. E por que eu falei que é uma graça? E é importante falar disso, porque Jesus subiu ao monte. Lá no alto do monte, ele perguntou aos discípulos quem era ele, né? E aí Pedro deu a resposta, isso na quinta-feira: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus deu a Pedro o munus petrino e ao mesmo tempo a fundação da igreja. Ali Jesus cria a igreja. Desce do monte, anuncia a paixão. Ao falar que ele vai morrer, ele escandaliza os discípulos. E aí ele toma então consigo 3, sobe de novo o monte. Só que essa leitura contínua no Evangelho, coincidentemente, deu certinho. O dia que o Evangelho iria fazer a leitura da transfiguração, foi o dia da transfiguração, que foi o dia de ontem, onde nós lembramos esse acontecimento. E aí vejam, Jesus sobe com 3, os outros 9 ficam cá embaixo, na planície. Transfigura-se diante deles, agora desce. Desceu do Tabor. E é o que nós entendemos aqui. Quando ele chegou na planície, ele encontrou a multidão de novo. E aí veio um rapazinho implorar aos pés dele: Jesus, cura meu filho. Aqui fala que era epilepsia. E parece que é um caso de exorcismo, né? Mas a gente precisa entender que na mentalidade antiga judaica, algumas doenças estavam relacionadas a uma certa influência demoníaca. Então não se sabia discernir muito bem o que era uma patologia psicológica, o que era uma possessão demoníaca. Por isso que aqui fala do caso de exorcismo. E aí, Jesus olha para aquele moço e parece que Jesus fica meio bravo, né? Porque
Quando o rapaz fala um negocinho, Jesus o desabafa. Nós procuramos os seus discípulos, mas seus discípulos não resolveram o problema, não. Aí Jesus olha para os discípulos, para os 9 que ficou, e diz: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quanto vos suportarei? Cuidado. Numa primeira leitura a gente pode pensar que Jesus fala assim: até quando que eu vou ter que aguentar vocês? Não é isso. Suportar aqui é no sentido mais elementar do verbo suportar, que significa dar suporte a alguém. A gente é que distorceu um pouquinho a coisa. A gente fala assim: eu tive que suportar fulano, ou seja, eu tive que aturar. Mas não é bem isso. Quando eu falo eu fui dar suporte, é o verbo suportar. O que é dar suporte? Dar apoio. E aí Jesus pergunta isso para os 9 que ficou. E ao mesmo tempo essa pergunta hoje é para mim que sou padre, é para você que é batizado, que é pai, que é mãe, que é missionário, que é religiosa, consagrada. Até quando nós vamos ficar dependendo de Jesus para progredir na nossa vida de fé? Porque é isso que Jesus questiona. Jesus queria que os discípulos continuassem a missão que ele iniciou. E qual é a missão? A missão da igreja que ele acabara de fundar. A igreja que se fundamentava na fé de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus falou assim: então vocês estão prontos, vão para anunciar o Evangelho, vão para libertar do poder do mal, vão fazer milagres. Só que faltava o principal. Eles sabiam aqui, pela razão, mas eles não criam aqui no coração. Por isso Jesus pergunta: eu não vou, meio que já anunciando a ressurreição, eu não vou ficar para sempre aqui no meio de vocês. Uma hora vai ter que ser vocês que vão ter o protagonismo. Até quando vão depender de mim para os milagres, curas, prodígios? Fazendo esta pergunta, eu pergunto para mim, padre: cadê os sinais? Sinais na minha vida concreta, de conversão, de santidade, de mudança de vida, de autoexorcismo, porque às vezes o demônio nos tenta e parece que nós somos vencidos por ele. Cadê os sinais na igreja? Cada vez mais marcada pela fofoca, pela maledicência, por uma ciumeira besta que não leva do nada a lugar nenhum. Pessoas querendo tirar vantagem à custa do Evangelho. Cadê os sinais dos cristãos no mundo? Meu Deus do céu, parece que não existe mais cristão no nosso mundo. Onde estão os valores do Evangelho? É para ter vergonha. O maior país católico do mundo é ao mesmo tempo o país mais corrupto do mundo. Onde reina uma cultura de morte e estamos de braços cruzados. Até quando? Até o dia que a gente entender que a gente é cristão, não porque Jesus é um filósofo, teólogo, não seguimos uma ideologia. Até o dia que a gente entender que o que faz o verdadeiro milagre não é o bem que fazemos aos outros. A gente precisa entender isso, que os discípulos não entenderam e por isso o demônio deu risada na cara deles e ainda persistiu. O que muda este mundo é a nossa fé. É por isso que São João diz muito bem na sua carta: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque, meus irmãos e irmãs, paremos para pensar seriamente. Viver de fé parece uma loucura. Parece que no tempo atual, quem tem fé, me desculpe a franqueza, é um idiota. Primeiro porque parece, eu estou falando que parece, porque é a visão superficial do mundo. Aquele que vive de fé é o ingênuozinho, que não entendeu a maldade do mundo, que não é esperto bastante porque não tira vantagem para si. Enquanto, na verdade, quem vive de fé, na verdade, é o mais esperto de todos. Porque descobriu um poder que nem mesmo a morte pode tirar. O poder que vem do amor de Deus. É por isso que Jesus diz: se vocês tiverem fé, nada vos será impossível. Aí, meus irmãos, é que está o desafio. Porque a tendência nossa é olhar isso que
e dizer assim: não é tão verdade assim. Não é bem assim, porque eu experimento muita coisa na minha vida que eu não dou conta. Eu sinto uma certa impotência dentro de mim, porque eu ainda não vivo de fé. Vejam, dia 4 nós celebramos um grande santo na igreja, São João Maria Vianney. Olha, eu estou impactado com o testemunho de São João Maria Vianney, e vou até reler o livro dele, para ver se eu me viro um padre segundo o coração de Deus, como ele foi. Porque a gente precisa de exemplo concreto para fazer aquilo que a gente precisa fazer. E por que eu estou falando de São João Maria Vianney? Porque ele escandaliza a gente até hoje. Tem padre, tem gente dentro da igreja que olha para São João Maria Vianney e fala assim: tadinho, era doido. Não era doido, era um homem que tinha fé. Porque alguém que é doido não consegue mudar uma cidade que era promíscua, que vivia no adultério, que vivia cada vez mais com crimes hediondos, no maior polo de peregrinação e de conversão do evangelho. A cidade de Ars mudou por causa de um homem. Nada é impossível para aquele que tem fé. Vejam, São João Maria Vianney, ao chegar em Ars era aquele tipo de paróquia que todo padre detestava, e isso está comprovado historicamente. Tanto é que padre nenhum queria ir para Ars, justamente por isso que eu falei. Lá, me desculpe hiperbolizar, e talvez fazer até graça, né? Eles matavam um de manhã e amarravam o outro para matar no outro dia. De tanto assassinato que tinha em Ars. Eram os lugares onde tinham os maiores centros de prostituição da França. E o povo não queria saber de Deus. Um vilarejozinho de 240 pessoas. E padre nenhum queria ir para lá, porque era debochado, difamado, tido na conta de má pessoa, porque eles ainda não tinham entendido que se tivessem fé, mudariam o mundo. São João Maria Vianney ousou confiar mais em Deus do que nele mesmo. Foi para Ars. Chegou em Ars, o que ele encontrou? Tudo isso que eu disse. E a partir daí ele não desistiu. Fez o que precisava ser feito. E o que precisava ser feito? Projeto pastoral? Nem gente tinha na igreja. Organograma? Para rasgar ou decorar a parede, só se fosse. Foi um homem que aprendeu a depender de Deus. E em 13 anos, a cidade de Ars se tornou uma referência de virtudes, por causa da fé de São João Maria Vianney. Estou falando de um homem concreto, viveu no século XIX, relativamente pertinho de nós, do nosso tempo. Mas isso é para mostrar para mim e para você, isso que Jesus está falando. Quem tem fé consegue o impossível, porque aprende o segredo. O segredo não é que eu dou conta, é que Ele faz por mim. É isso que São Paulo descobriu quando passou a viver de fé. E traduziu numa frase, todo mundo sabe ela de cor. Tudo posso naquele que me dá forças. Uai, se tudo podemos, por que a gente ainda não dá conta? Por que a gente ainda não dá conta de romper com o pecado? Por que a gente ainda não dá conta de mudar a nossa vida? Por que a gente não dá conta de fazer o bem que a gente precisa fazer? Porque a gente ainda não acredita naquele que está dentro de nós e que nos deu o poder, que chama-se Espírito Santo, que age em mim e age em você. É a hora da gente entender isso. O segredo para mudar a nossa vida, o segredo para transformar a nossa família, o nosso trabalho, o nosso mundo, já foi nos dado no dia do nosso batismo. É o dom da fé. Agora é a hora de vivermos não mais da razão, não mais de um antropocentrismo onde nós somos o centro, onde o ser humano é o centro, mas voltarmos a viver da fé, para que esse mundo não somente se converta ao amor de Deus, mas pelo contrário, para que esse mundo seja o lugar onde de fato as pessoas vivam a plenitude da vida que só Jesus pode nos dar. Os discípulos hoje somos eu e você. E vocês subiram esta montanha,
vocês que estão aqui, você em casa, de um certo sentido, subiu esta montanha, literalmente, porque estamos aqui a 1.747 metros de altitude. Agora a hora de descer é a hora que Jesus vai pedir de mim e de você, para viver não mais segundo os nossos caprichos e segundo os nossos interesses, mas vivermos da fé. E eu concluo, o segredo para viver de fé não é conhecer do ponto de vista acadêmico, intelectual, racional. O segredo para viver da fé é viver aquilo que Deus nos prescreve. É o único mandamento e que nos foi dado na primeira leitura. O André até cantou em hebraico. Eu vou traduzir para vocês. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único. Por isso amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E terás gravado em teu coração tudo isso que hoje te ordeno. E aí ele vai falar, põe na porta de casa, se existisse geladeira, tem certeza que Deus tinha falado para Moisés, manda pregar lá na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa, para você não esquecer. O segredo de viver de fé é aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Vejam, aí nós vamos começar a crer que este Deus que eu amo pode fazer tudo. Viver de fé é fazer a experiência do amor. E aí eu fico lembrando de uma vez que eu vi no noticiário, no jornal, uma mãe pequititinha, baixinha assim. Me desculpa, viu, Yara? Se você estiver acompanhando em casa, menor do que Yara, e ainda mais magrinha. E o filho dela, de 3 aninhos, estava brincando, ela estava saindo para trabalhar, fechou o portão, aqueles portões que descem assim, meio que dobra, né? E fecha, e o portão esmagou o menino. A mãe saiu do carro, pegou o portão com a mão, levantou aquilo, e o menino tirou o menino e foi acudir o menino. Depois, passado o tumulto, perguntaram, mas espera aí, esse portão tem uma alavanca mecânica que pressiona para baixo, fora o peso do portão. Onde a senhora conseguiu tanta força? Ela não soube responder, mas a resposta é óbvia. A força extra-humana que brotou ali, ao ponto dela conseguir levantar um portão, foi a força do amor. Porque ela amava o filho, ela conseguiu fazer algo que para ela era impossível. Se nós somos capazes de amar a Deus, nós teremos esta força de levantar tantos portões que estão pressionando o nosso coração, a nossa família, porque passaremos a viver não mais daquilo que a gente dá conta, mas passaremos a dar conta porque Ele é a nossa força. E assim a gente vive da fé, da verdadeira fé, capaz de transformar a nossa vida e mudar este mundo à luz do Evangelho. Que o Espírito que habita em nós nos ajude. E ao recebermos hoje nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chega na palavra e se dá a nós verdadeiramente na Eucaristia, nutramos o nosso amor por Ele, para que, amando-o sobre todas as coisas, vivamos dependentes exclusivamente da nossa fé, nele que nos amou por primeiro e se entregou em nossas mãos, para que eu e você pudéssemos não somente sermos verdadeiramente livres, mas transformar este mundo à luz do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança, fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor nosso Deus os nossos pedidos.